pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o nosso vídeo está num formato um pouco diferente, né? Porque eu gosto sempre de gravar blogs, né? Nossos passeios. Bem, então, voltando aqui, a maioria dos vídeos aqui é vlogs, né? Dos nossos passeios, a gente turistando, batendo perna por aí, eu tentando mostrar, né, um pouco de Portugal para vocês conhecerem Portugal através dos meus olhos, mas tem algumas pessoas que estão com algumas dúvidas, né, curiosidades, querem algumas dicas sobre Portugal, e é claro, né, que esse canal aqui também é para te ajudar, na medida do possível, né, a esclarecer todas essas questões. E eu vou falar hoje sobre a questão das escolas, as matrículas. É claro que eu vou falar a minha experiência, vou relatar aqui o que nós temos vivido, cada um tem sua experiência diferente, cada um vive uma coisa diferente, e eu só vou falar aqui o que eu tenho passado, né? Eu e a minha família temos passado. É claro que a gente chegou aqui há pouco tempo, né? Tudo muito novo, tudo diferente, mas assim como muitas pessoas que estão vindo e ainda vão vir, eu tenho certeza que é um assunto muito interessante, né? Esse começo aí das escolas. Bem, então vamos lá, né, para as perguntas, mas antes vamos rodar a vinheta, porque eu tenho esquecido direto nos vídeos. Bora lá? Bom, eu tô com minha colinha aqui para não esquecer. A primeira pergunta, vou até colocar aqui da caixinha, foi os documentos e apostilamento. Bem, eu vou deixar também aqui, né, os documentos que nós precisamos. Primeira coisa, eu não sei se é por questão do Covid, né, ou se eles mudaram o sistema. Agora funciona da seguinte maneira. No período que começa as matrículas, como aqui foi duas experiências, né, duas idades diferentes, que a pequena, a Beatriz, tem 4 anos e a Amanda já 12, então são círculos e escolas, tudo diferente. Bem, a da Beatriz abriu primeiro as matrículas para a turma da Beatriz, a idade da Beatriz, e depois da Amanda. Os documentos que foi pedido, né, que solicitaram, primeiro é o passaporte, né, da criança, comprovante de morada, né, diferente do Brasil, não é aquele só você levar um comprovante de residência. Aqui o comprovante de morada, ele é tirado na junta de freguesia. Você vai lá e faz esse comprovante, é um documento que você tem, que é um comprovante de morada. Então foi o passaporte, o comprovante de morada, o NIF delas. NIF é como se fosse o CPF aqui, né? Agora todos nós aqui temos um NIF, um CPF diferente do que o que tínhamos no Brasil. Então a gente leva esse número do NIF, carteira de vacinação e, no caso da Amanda, histórico e das duas fotos 3x4. O histórico e as carteiras de vacinação eu trouxe apostilado. Aí o processo foi o seguinte, a gente entrou no site, que é o portal das matrículas.edu.gov.pt, vou colocar aqui, e fizemos todo o processo de matrícula pelo site. Não fizemos nada pessoalmente, né, nessa primeira parte, né, não fizemos nada pessoalmente. A gente entrou, eles vão pedindo a documentação, aí a gente vai anexando, né. Então, aí a outra pergunta, né, que teve aqui foi questão se eu conseguir colocar na escola que eu queria. Aqui a gente não escolhe a escola. Eu já até expliquei uma vez nos meus stories, aqui tem os agrupamentos. O que é esse agrupamento? É como se fosse uma escola sede. Esse agrupamento é responsável por algumas escolas da mesma freguesia, né? Então, na hora que você está fazendo o cadastro no site, você vai escolher o agrupamento. Por exemplo, na Amanda eu tinha a opção de 2 agrupamentos, né? Que é o Mário Sacramento e o José Estevão. Aí eu escolhi o José Estevão. Através desse agrupamento José Estevão, eu tenho um leque de opções de escola.
Se eu não me engano, você pode marcar até 5 escolas. Só que quanto mais você marca, mais, né? Mais longe fica, digamos assim, né? Mais opções eles têm para nos dar. Aí eu só marquei duas. Das duas, eu marquei duas que eu estudei, olhei qual que era mais próxima, a que eu, né, a gente ouvia falar melhor. Então eu marquei essas duas escolas. Então, para uma dessas duas escolas, sai a vaga delas, né? Outra pergunta que foi aí, o tempo de espera. Como eu falei, da Beatriz saiu primeiro, começou a parte das matrículas primeiro. Então, das duas, eu acho que não deu um mês, do momento que nós fizemos a inscrição no site até o momento que nós tivemos a resposta, né? Não demorou um mês. A da Amanda saiu, se não me engano, na opção 2 e a da Beatriz saiu na opção 1, da que eu escolhi. Então, tá dentro das que eu escolhi, sim. Outra pergunta que tá aqui, se elas estudam na mesma escola. Não. A Beatriz, são ciclos diferentes. Eu vou estar explicando aqui a questão dos ciclos, né? A Beatriz, ela é jardim de infância, ela tá numa escola, e a Amanda, ela está em outra, né? A da Beatriz é um pouco mais perto de casa, a da Amanda é um pouco mais longe. Então, a questão dos ciclos aqui é um pouco diferente do Brasil também. Aqui é jardim de infância, né? Que é o infantário. É de 3 a 6 anos. E não é obrigatório, né? Não é aquela coisa obrigatória, né? Só a partir aqui em Portugal é a partir de 6 anos que é obrigatório a criança estar na escola. Mas o infantário é de 3 a 6 anos, que é o jardim de infância. O ensino é dividido por ensino básico e ensino secundário. O ensino básico é como se fosse o primário no Brasil, né? Ele é dividido em 3 ciclos. Vou deixar aqui a colinha também. Vamos lá. O primeiro ciclo é o primeiro ano, que a criança entra com 6 anos, né? O segundo ano, 7 anos, terceiro, 8 anos e o quarto, 9 anos. O segundo ciclo é o 5º ano e o 6º ano, que é o que a Amanda tá. A Amanda está no segundo ciclo do ensino básico. E o terceiro ciclo é o 7º, 8º e 9º ano, que é de 12 a 14 anos. A Beatriz, como eu falei, ela tá no infantário, né? Que é de 3 a 6 anos. E tem aí o secundário. O secundário é como se fosse o ensino médio no Brasil, que é do 10º ao 12º ano, que é de 15 a 17 anos. E depois vem a faculdade, né? Bem, aí vamos lá. Veio no começo, né? Depois a gente recebe, tem um site que a gente recebe todas as informações da escola da criança naquele site. O dia que é reunião de pais, o dia que começa as aulas, tudo é informado no site. Às vezes demora um pouquinho, demora. Igual a reunião de pais, eu fiquei numa agonia, porque a gente quer, né, saber, conhecer os professores, conhecer a escola, ver como é que funciona. Só que aqui é assim, a reunião de pais acontece um dia antes do início das aulas. A Beatriz iniciou a aula na quarta, foi na terça a reunião de pais dela, e a Amanda iniciou na quinta, foi na quarta. É um dia antes. Da Beatriz foi presencial. Aí eu fui lá, conheci a escola, conheci a professora, foi ótimo. Foi muito bom, gostei, a professora top, muito boa, a dona Fátima, né, que eles não chamam, as crianças não chamam ela de tia, chamam pelo nome mesmo, é Fátima, e eu gostei bastante. A reunião da Amanda, que teve um pequeno problema, porque foi online, a turma dela, teve algumas turmas presencial e outras online. Da Amanda foi online, e eu liguei no dia falando, olha, tem reunião da minha filha hoje. Mas a reunião é no final do dia, eles me responderam, então você tem que aguardar para você receber o link da reunião. Aí depois eu liguei de novo, gente, tipo assim, faltavam umas 2 horas, a reunião era 18 e eu liguei às 16, eu não recebi o link, mas não está no horário ainda, porque eles falaram que ia mandar o link por e-mail e eu não recebi o link. Deu 18 horas, eu comecei a entrar em contato com a escola, ligar, não atendia mais, só dava ocupado.
Saí daqui de casa, fui lá na escola, cheguei lá, uma confusão de pais que estava tendo reuniões de outras turmas. Eles falaram, não, se a sua turma é online, a reunião é online. Aí eu falei, mas eu não recebi o link, então eles não puderam fazer nada, né? Então acabou que eu não participei da reunião online da Amanda, né? Fiquei aí a ver navios. Mas depois eles vão passando tudo para os alunos e a gente tá conseguindo resolver as coisas. Então, outra pergunta que eu recebi foi questão se paga taxa. Não, não paga. Escola é pública, é gratuita, não pago taxa nenhuma. Na escola da Beatriz, por ser jardim de infância, eles não me pediram nenhum material. Nada, 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 nada. Nem com lápis de cor, nada. Eu, na reunião, até depois acabou, eu vi que a professora não falou, né, sobre o material, perguntei a ela falou, não é pedido material nenhum. O que você pode fazer, se você puder, se você quiser, não é obrigatório, é você contribuir mensalmente, ou quando puder, com uma taxa de 5 euros, né? Que eu acho que é quando eles compram algum material, compram lanche, essas coisas assim. Mas também ela falou que não é obrigatório. E na escola da Amanda, o material dela é conforme cada professor. Então ela começou a aula no dia que teve a aula de português. Aí a professora de português passou a lista do material que ela quer, a de matemática, mesma coisa. E foi assim, cada dia que foi tendo a aula na semana, ela vinha com uma listinha de material diferente. Mas nada absurdo, né? Mas que eles pedem mesmo é os manuais. Aqui é muito diferente, né? Teve até uma pergunta sobre isso. É muito diferente, porque a Beatriz não pediram o material dela e a Amanda, assim, eu vejo que eles vão pedindo o básico, entendeu? É os manuais, que são os livros didáticos, que algumas matérias pediu o livro ficha, né? Que é os livros de atividade. E aí vai pedindo, pede régua para alguma matéria tipo matemática, educação visual, essas coisas assim. Mas nada demais, nada de extraordinário. Então, teve a pergunta sobre os materiais pagos. A Beatriz, já falei 1000 vezes, não tem, né? Material. O da Amanda, os livros, os manuais, os livros didáticos, eles não são pagos, a gente recebe, é como se fosse um empréstimo, né? A gente pega um voucher também pelo site, a gente recebe esse voucher. Com esse voucher a gente vai lá na escola e retira os livros. São livros já usados, né? Mas todos em muitas boas condições. A criança não pode utilizar, até porque no final do ano tem que devolver o livro, que é o empréstimo. E se ele não tiver em condições, a gente paga uma coima, que é uma multa, né? Então, tem essa questão. A gente pega o livro emprestado, usa. Os livros que são pagos os fichas, que é como se fosse caderno de atividades. Esse a gente tem que comprar. A gente vai numa livraria e solicita. Tem até uma demora, estão pedindo prazo de 15 a 20 dias, né? Por causa da demanda, que tá bem grande. E os materiais pessoais, né, a gente compra também. Aqui eu acho uma coisa interessante, que em todos os supermercados eles são preparados para regresso das aulas, né, a volta às aulas. E você vai, igual eu gosto de ir no Pingo Doce, Continente, nesses supermercados assim, tem todos os materiais, tem tudinho, com preço muito bom. Custo-benefício excelente, vale muito a pena você comprar no supermercado. Bem, outra pergunta aí que foi os horários e férias. Como é que funciona? Aqui o ano letivo começa em setembro e termina em junho, né? Sim, como no Brasil as crianças estão de férias no verão, aqui também as crianças estão de férias no verão, que começa em junho, né? Então agora começou o ano letivo em setembro. Elas têm 3 paradas, né? Mini férias, digamos, né, no ano letivo. Aí aqui é em dezembro, que é 2 semanas, né, antes do Natal até o Réveillon. Tem aqui, eles mandaram, né, esse cronograma aqui da escola. Aí aqui fala também que vai parar de 27 de janeiro, 26 de janeiro, até 1º de fevereiro, que é quando inicia o 2º semestre.
que aqui agora tá dividido só em semestres, né? O primeiro e o segundo. Começa em fevereiro, o segundo semestre, aí eles dão uma pausa aí também. E depois tem mais uns dias na época da Páscoa. São as férias, né? Que é de junho. Esse ano começou, se eu não me engano, de 15 de junho, por aí. Algumas escolas, até o começo de setembro, né? Bastante férias. E depois tem essas 3 paradinhas aí durante o ano. O horário delas é o seguinte. A Beatriz, ela entra 9 horas da manhã até as 15h30. A Amanda, né, cada turma, cada escola, cada ano letivo tem um horário diferente. A Amanda é o 6º ano e ela tem dias que ela entra 8h25 e tem um dia na semana que ela entra 9h10 e tem dias que ela sai 1h20 e tem dias na semana que ela sai às 16 horas. A Beatriz, ela até coloquei ela pro ATL, que eu quero voltar a trabalhar, né, daqui uns dias. O ATL é o quê? Uma atividade de tempo livre. Você pode deixar até às 19 horas, né? Aí tem um custo. Eu já ouvi dizer que tem gente que paga 10 euros por mês, tal. Não, eu ainda não sei o valor. Mas aí quando eu for colocar, eu vou colocar ela, né? Ela vai ficar finaliza a aula dela 3h30, ela ficaria de 3h30 às 18h. Então, teve uma pergunta aí sobre como é a alimentação. Então, questão da alimentação. A Amanda só almoça 2 dias na escola, que é o dia que ela sai às 16 horas, né? E a Beatriz todos os dias. A alimentação, eu recebi a ementa, né? Que é o cardápio, a gente recebe pelo site. É uma alimentação balanceada, né? Com nutricionistas e tal. É uma coisa bem... uma lista bem grande. É bem legal a alimentação. Aí só que sempre tem a entrada, a sopa, que é o terror das crianças. A principal, a sobremesa, que às vezes é uma gelatina, às vezes, a maioria das vezes é fruta, né? A Beatriz, a Amanda não, mas a Beatriz, ela tem um lanchinho também pela manhã, né? Que é biscoito, né? Ela falou que recebe muito biscoito, às vezes pãozinho, que é um tipo de pãozinhos de croissant, frutas também, que é um lanchinho pela manhã. E a Beatriz, quando ela começar a fazer o ATL, né, a extensão do horário, aí eu vou ter que mandar um lanchinho. Hoje, no período normal dela, o lanchinho da manhã e o almoço ela tem na escola, sendo que o almoço é pago, tá, gente? O almoço não é 0,800, não é de graça. O almoço, ele tem o custo para os pais, tanto é que nós temos que marcar o almoço no site. Pergunta aí, perguntando se chegar em dezembro, né? Se chegar em dezembro, se for criança acima de 6 anos, é obrigatório estar na escola. Então, aí já parece, assim, pelo que eu já me informei, você vai até o agrupamento, aí você vai pessoalmente lá, e lá você faz todos os trâmites e a criança é inserida na escola nesse período. Não pode ficar fora da escola. Teve essa pergunta aí também sobre os uniformes. Aqui não é obrigatório usar uniforme, nem no secundário, nem no ensino básico. No infantário tem um bibe, né, que é uma bata, que usa por cima, acho que para fazer algumas atividades. Vou até deixar a da bebê aqui para você ver como é que é. Mas não é obrigatório. Eu queria também ressaltar a questão das vacinas. Quando você chega antes da criança ir para a escola, é bom você ir lá no médico da família, né? No posto de saúde, eu levei as carteiras de vacinação delas, a enfermeira ficou com uma cópia para analisar quais as vacinas que elas iriam precisar tomar. A Beatriz não vai precisar nenhuma e a Amanda precisa de uma. Se eu não me engano, é de tétano. Um negócio assim, tá marcado para daqui uns dias que ela vai estar tomando essa vacina. É bom sempre estar, porque de um país para o outro, né, tem que estar atualizando. Outra coisa também que eu queria deixar aqui para vocês, as crianças aqui, a partir do ensino básico, né, usam cartão. É um cartão de identificação, a Amanda tá até aqui com ele. Na verdade, é 2 cartões, né? Esse daqui é o de entrada, ela tem que apresentar, né? Na hora que ela tá passando lá na portaria, controla a entrada e saída do aluno. E tem o de alimentação também, que a gente coloca o saldo da alimentação e sempre quando a gente vai marcando, vai descontando ali.
E nesse cartão da alimentação também tem que, por exemplo, igual a Beatriz vai fazer os ATLs, tem que estar o valor do ATL ali também, porque é tudo descontado ali. Bem, e tem também uma curiosidade, né, que aqui eles sentam em dupla, a Amanda senta em dupla, eles têm armários, né, para poder deixar o material, não ficar carregando aquele mundo de livro. Se eles reprovarem em uma matéria, por exemplo, ela reprova em português, ela continua, né? No próximo ano ela vai fazer as outras matérias, só que ela, em português, ela volta, vai ter que voltar. Essa última pergunta aí, por que o Braulio não grava, né? Não aparece. Realmente ele não gosta. Já insisti, já teve algumas tentativas, mas ele não gosta. Né, tímido, essas coisas assim, né? Mas ele me ajuda bastante, ele é meu fotógrafo, é meu cameraman, é meu produtor, ele tá sempre ali me dando total apoio, né? Então, pessoal, essa é a minha experiência, tudo que eu passei até hoje. Me sigam no Instagram, que lá eu vou contando se tiver alguma novidade, alguma coisa, eu vou contando tudo que tá acontecendo, né, por lá. E eu só queria fazer um desabafo. Eu tenho gostado bastante, não tenho o que reclamar. Nossa, eu glorifiquei tanto a Deus quando eu consegui a vacina, quando eu consegui a matrícula da Beatriz, porque eu ouvi tantas pessoas falando que como é difícil, que não consegue com essa idade, que chegou, teve que colocar numa creche particular, só foi conseguir a pública depois de muito tempo. E graças a Deus nós conseguimos, entendeu? Sem nenhum problema. Eu vejo realmente relatos de pessoas que não conseguem fácil, né? A idade da Amanda não, porque já é obrigatório, entendeu? Mas a da Beatriz que ainda não é obrigatório. Então acaba que tem muitas pessoas que têm dificuldade. Nós, graças a Deus, não tivemos essa dificuldade. Mas eu queria fazer um desabafo de uma das coisas que eu fiquei assim, com o coração muito apertado, é a questão do acolhimento. Gente, a gente não pode, os pais não podem entrar na escola, a gente não tem contato com professora, a não ser por e-mail. Da turma da Amanda, eu tenho o e-mail da professora, e na turma da Beatriz tem um grupo do WhatsApp. E assim, a gente deixa eles no portão e vai, entendeu? Não é aquela coisa igual no Brasil, que a gente é bem recepcionada. Não é questão, é porque eu sou brasileira. Não, é regra da escola, funciona assim com todo mundo. Eu ainda consegui entrar no da Beatriz o primeiro dia, porque como era a primeira vez, a professora foi nossa, um amor de pessoa, a professora dela, me apresentou a sala, me apresentou o refeitório, o banheiro, né, a casa de banho. Então assim, mas da Amanda, no primeiro dia, chegar, deixar no portão, entregar para Deus e vai. Segura na mão de Deus e vai. Então, assim, eu achei, assim, é um jeito que funciona, assim, quem sou eu para querer mudar alguma coisa? Mas, assim, eu achei o acolhimento muito frio. A gente é acostumado, né, quentinho no Brasil, aquela coisa, eu ainda mais, né, eu gosto de chegar, conversar, ver como é que funciona, eu entro na escola, eu vejo a sala, tal, essas coisas, e aqui a gente não tem isso, é deixar a criança no portão. Então já vai se preparando para isso, análise psicológica, que não é fácil, mas é assim que funciona. Então, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha conseguido transmitir, né, toda a minha experiência. Como eu falei, tudo isso foi eu que passei, a gente que viveu. Então, assim, eu espero ter tirado todas as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida ainda, comenta aqui, né? Deixa aí nos comentários o que você gostou, se você gostou também desse formato desse vídeo, se quer algum outro tema assim também, eu tentando explicar. E também não deixe de ir lá no meu Instagram também, @DaniSeibert em Portugal. E lá também, se você quiser falar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Beijinhos. Tchau! Tchau! Faz coraçãozinho. Eu quero fazer coraçãozinho. Tchau! Tchau!